Bom dia. Mais um dia que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir nas nossas ações diárias, reavaliar exatamente quais foram as nossas ações que não agradaram a Deus. Precisamos lembrar que a nossa vida, ela precisa ser comandada pela palavra do Senhor, pela palavra da salvação, onde nós vamos encontrar demonstrações, orientações, determinações de como devemos nos comportar como cristãos. A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é onde nós vamos encontrar exatamente todos os parâmetros necessários na nossa jornada rumo ao céu. Se queremos realmente viver uma vida de santidade, se queremos realmente fazer o bem, se queremos realmente agradar principalmente a Deus, nós precisamos conhecer o que diz a sua divina lei. E é preciso entender que a Bíblia, ela tem tudo verdadeiramente o que precisamos. Algo interessante é que nós estamos fazendo a leitura do Salmo 119, que em algumas versões é o Salmo 118. Já fizemos a leitura de algumas estrofes, porque esse capítulo 119, ele tem 176 versículos, divididos em 22 estrofes, cada estrofe com 8 versículos bíblicos. E é importante dizer que em cada um deles a gente vai realmente se apropriando de orientações, de determinações bem interessantes que nos ajudam a aliviar a nossa carga diária e também nos ajudam a vislumbrar a possibilidade de conseguirmos fazer com que a nossa jornada, a nossa caminhada rumo ao céu, ela seja verdadeiramente salutar e pautada no Senhor. Na verdade, quando a gente pensa nesse capítulo, nós vamos pensar exatamente em um elogio que o salmista faz à lei divina. Um elogio que nos faz exatamente nos tornarmos firmes no propósito de ser fiel. E a oração que esse capítulo ele dirige a Deus nos faz compreender que o salmista buscava era obter a graça. Uma graça que é emanada do próprio Deus, o nosso divino Pai Eterno. E o mais interessante ainda é que, como nós esclarecemos já desde a leitura do primeiro versículo desse capítulo 119, que começa com a expressão Aleluia, Deus seja louvado. Ele traz leis, preceitos, mandamentos, ele traz decretos, promessas, verdades, juízos ou decisões, ele traz orientações de caminhos. São 8 expressões, 8 termos utilizados para mostrar a divindade da lei de Deus, a bondade da lei de Deus. E é baseado nisso que nós fazemos a leitura de mais algumas estrofes. Nós vamos continuar hoje a partir do versículo 49, que diz assim: Lembra-te da palavra dada a teu servo, com ela me deste esperança. Isso me consola na minha miséria. A tua promessa me faz viver. Os soberbos me dirigem os piores insultos, mas não me desvio da tua lei. Recordo tuas normas de outrora, Senhor, e com elas me consolo. Fiquei cheio de ira contra os ímpios que abandonam a tua lei. São cânticos para mim teus estatutos, na terra em que sou peregrino. Recordo teu nome no decorrer da noite, Senhor, e observo tua lei. Assim me acontece porque guardei teus preceitos. Eu disse, minha porção, Senhor, é guardar tuas palavras. E de todo coração te supliquei, piedade de mim segundo tua promessa. Examinei meus caminhos, voltei meus passos para teus testemunhos. Eu me apresso sem demora a guardar teus mandamentos. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não esqueci tua lei. No meio da noite me levanto para te louvar pelas tuas justas normas. Sou amigo de todos os que te são fiéis e observo teus preceitos. De tua bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensina-me teus estatutos. Fizestes o bem a teu servo, Senhor, segundo tua palavra. Ensina-me o bom senso e a sabedoria, pois tenho confiança nos teus mandamentos. Antes de ser humilhado, saí do bom caminho,
mas agora guardo tua promessa. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me teus estatutos. Caluniaram-me os insolentes. De todo o coração guardarei teus preceitos. O coração deles é insensível como a gordura. Na tua lei encontro minhas delícias. Foi bom para mim ser humilhado, para aprender teus estatutos. Para mim vale mais a lei da tua boca que milhões de ouro e em prata. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 3 estrofes, que nós vamos compreendê-las do versículo 49 até o versículo 72. 3 estrofes que nos chamam a atenção para coisas bem interessantes. Na primeira estrofe, é preciso que a gente perceba que ele diz, o salmista diz: lembra-te da palavra dada a teu servo, com ela me deste esperança. Deus, ele fez promessas salutares. E as promessas salutares ele fez a Abraão, Isaque, Jacó. Antes disso, ele tinha feito uma promessa a Noé. E ele salvou Noé, sua família e muitos animais. Assim contam as Escrituras. Mas o mais interessante é a gente pensar que mesmo com todas as alianças que ele fez com os homens, ele sempre fez uma promessa voltada para o bem, voltada para a esperança, voltada para um futuro promissor. Ele, na época de Noé, destruiu toda a terra. A terra foi destruída com água, com um grande dilúvio. Mas Noé, sua família, eles ficaram salvos dentro de uma arca. Mas antes disso, Noé foi humilhado a todo custo, porque ninguém acreditava numa possibilidade de um dilúvio, quando naquela época não existia uma chuva torrencial, não existiam tempestades. E por isso eles não acreditavam na possibilidade disso acontecer. Mas a gente, quando vai fazendo a leitura dessas estrofes, a gente vai compreendendo exatamente algumas questões bem pontuais que foram colocadas. Primeiro, essa questão de tua palavra me dá esperança. A palavra do Senhor nos dá uma esperança firme de um futuro bom, de um futuro realmente para uma salvação salutar. Uma salvação pautada na aliança feita pelo Cristo para conosco. A última aliança feita. Deus enviou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. O Cristo, ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele passou por amor a toda a humanidade, a toda a criação de Deus. E é interessante que quando nós vamos passando pelas estrofes, o salmista ainda diz assim na segunda estrofe: eu disse, minha porção, Senhor, é guardar tuas palavras. De todo o coração te supliquei, piedade de mim segundo tua promessa. Mais uma vez, o salmista chama a atenção para a promessa do Senhor para conosco. E ele vai dizendo que ele não se esqueceu, mesmo tendo se envolvido com tantas pessoas, mas ele não esqueceu da palavra do Senhor. E ele louva o Senhor durante as noites, ele se ajoelha para louvar e agradecer a Deus pelas suas promessas. Mas o interessante também é que na última estrofe nós somos chamados a atenção a uma coisa importante. No versículo 67 diz assim: antes de ser humilhado, saí do bom caminho, mas agora guardo tua promessa. Ele foi humilhado porque ele saiu do caminho do Senhor. Antes de ser humilhado, saí do bom caminho. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Nós somos responsáveis pela falta da graça em nossa vida. Precisamos reavaliar e analisar o que é que está errado em nosso contexto. E ele ainda diz mais no 71. Foi bom para mim ser humilhado para aprender teus estatutos. Todo aquele que cai, ele tem que aprender a levantar. E quem cai, ele levanta-se no Senhor, porque o Senhor não deixa nenhum servo no chão. E ele ainda diz mais, o salmista: para mim vale mais a lei da tua boca que milhões em ouro e prata. Felizes aqueles, como diz a palavra da salvação, felizes aqueles que armazenam tesouro no céu. Luz e paz. Pensemos nisso.
Meditemos nisso. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que cada promessa feita pelo nosso Deus, ela se cumpre em nossas vidas.